Vamos analisar aqui o capítulo 1182 de One Piece, Zazar. Vou tentar fazer o seguinte, né? Comentar o que são os elementos que podem ter feito alguém gostar muito e depois comentar os elementos que podem ter feito alguém não gostar. E falar um pouco da minha opinião, beleza? Então, vamos lá. Esse foi um capítulo que eu acho que as pessoas que mais vão curtir são as pessoas que estão super envolvidas com o world building de One Piece, né? Porque esse foi um capítulo muito curto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 páginas. Isso aí tá mais no espectro de poucas páginas de One Piece, né? Que vai ter 16 páginas, que já é pouco para um mangá, que o pouco de um mangá normalmente vai ser 18 páginas, né? Idealmente a galera faz 20. 20 é o sonho, né? Não o sonho, mas é o padrão ouro, vamos dizer assim, né? Aí 18 já é comum, 16 já é considerado pouco, 14 realmente é um negócio complicado, até porque, né, se eu não me engano, vai ter pausa depois desse capítulo também. Então, isso mostra que talvez algumas condições do Oda estejam complicadas, né, de saúde e coisas do tipo. Mas por que eu acho que quem vai gostar desse capítulo vai estar no espectro de pessoas que curtem muito o lore de One Piece, né? Acho que todo mundo percebeu que a gente teve muitas informações aparecendo aqui. O martelo confirmando, né? O Ratatouille e tal, o Ratatouille, né? Que o nego tá zoando. Essa questão de, traidor, Tony de Hog teve um envolvimento, né? Com o Imu. E o Imu chama as pessoas pelas suas frutas, né? E aí tem essa questão de esse mistério possível, esse contato que eles já tiveram no passado. O que realmente, para quem faz teoria, é muito legal, né? E aí depois a gente vai continuar nessa parte de informações, né? A gente descobriu o que aconteceu na biblioteca, então o mistério do Biblo, e aí a gente vai ter o próximo ponto mais relevante para as pessoas, eu imagino, né, do world building, é a parte aqui do Zazar, né? Que o Kirigan vai comentar um elemento de lore interessante, temático, né? Dos Tenryubitos que escutam histórias sobre a chuva alagando o mundo, sendo que eles vivem acima das nuvens, né? Então, uma inundação não é algo que faz parte da realidade deles, mas que está no imaginário do medo, né? O que é interessante porque o Kirigan parece que é um homem-peixe, né? Um homem-peixe que tem medo de água, que tem medo de chuva. Tudo bem, ele é um usuário de Akuma no Mi, mas eu acho que mesmo assim é um elemento interessante. E aí a gente vai ter, né, uma das representações da deusa da chuva, Zazar, né? Então muitas pessoas devem ter ficado muito animadas com isso, né? Nessa perspectiva de, olha só, a gente ganhou muito lore, a gente finalmente descobriu a deusa da chuva, a gente finalmente entre aspas, porque isso nunca foi um elemento trabalhado na história de verdade, né? Foi mencionado em Skype, que é um ótimo arco, um dos meus preferidos, como os deuses ali daquela região, que era uma região que era da Terra antes, do passado, então assim, tematicamente é muito relevante e mostra muitas intenções que o Oda tinha para a história, mas ele não tinha de fato conectado os pontos como vemos agora, né? No caso, ele fez uma conexão retroativa muito inteligente para fazer com que tudo faça sentido, mas dá para ver que durante a história tiveram vários momentos que ele poderia ter feito essa conexão e não fez, como por exemplo Impel Down com Nika e outros momentos, né? Então, mas ali existe a intenção, né? A intenção do autor, eu acredito que tinha assim, alguns elementos de world building são muito grandes para serem ignorados, mas planejamento já é diferente. Então essa aqui talvez seja uma das discussões que eu mais vou ter com alguns fãs de One Piece. Mas de qualquer forma, né, é uma revelação que para quem está envolvido no world building vai ser legal, principalmente porque vem acompanhado do Kirigan, né, que vai falar sobre esse medo. Então, vai ter um detalhezinho aqui do que o Sommer está falando em relação ao plano deles também, que vai ter um valor, né? Aí vai ter finalmente o clã dos D, o Nika, então você sente que esses elementos podem estar se aproximando de finalmente serem revelados de forma relevante, né? Então quem gostou desse capítulo, eu imagino que vai ter gostado principalmente por causa desses elementos. Que a gente recebeu migalhas, vamos dizer assim, né? O que é muito importante. Eu vi que no início da live pediram pra beber água, deixa eu beber água aqui. E pediram pra eu alongar também, eu alongo depois da análise de One Piece, pode ser? Posture check, valeu. Outras pessoas que gostaram do capítulo vão talvez curtir aqui a rápida parte da batalha dos personagens,
e eventualmente também, né, aqui o fato que é Gerd tá bem. Eu imagino que esses sejam os motivos principais para as pessoas terem gostado desse capítulo. Agora, quem não gostou? Eu estou no espectro de pessoas que não achou esse capítulo interessante. Desculpa. Eu achei que, por exemplo, não sei se foi o capítulo passado, o capítulo que a gente teve a briga do Nidhogg com o Imu, falei, caraca, esse é um dos melhores capítulos de Elbaf. Quadrinização boa, luta interessante, diálogos legais, camadas. Eu gostei muito, né? Elbaf tem vários capítulos incríveis, mas também tiveram capítulos muito baixos. Eu acho que esse foi um dos capítulos já feitos. Ele não é um capítulo ruim, caraca, capítulo horrível, mas eu achei que tudo foi apresentado de uma forma tão desinteressada, que é o que eu sinto que está acontecendo em certos pontos de eu preciso andar com a história muito rápido agora, e de fato o Oda está acelerando. E está sendo sacrificado no meio, né? Mas vamos tentar criar um raciocínio aqui para as pessoas compreenderem o lado de quem gosta, o lado de quem não gostou. Se alguém me falasse há 5 anos atrás que o final de One Piece ia ser aparecendo um monte de deuses do nada, eu teria me matado. Que isso, Hoje mano? tô morto por dentro. Calma. Vamos lá, a gente vai comentar sobre essa questão também, que eu tenho ressalvas em relação a essa coisa de deuses, tipo, como crítica e como elogio, né? Eu tenho um meio termo aí. Mas por que eu acho que esse capítulo não demonstra a habilidade do Oda? Vamos lembrar, gente, que quando eu falo, o capítulo de One Piece não foi tão bom, ou coisa do tipo, eu não tô comparando o Oda comigo. Pô, não tenho 1% da habilidade do Oda. Beleza, pô, eu já fui premiado pela Shonen Jump, pelo Webtoon, Game Awards, editor de coisa que vai ser publicada fisicamente no Brasil, com Beat Tiger, Dusky Maiden, Monster Zod, Smells Like Teen Spirit, Smells Like Shonen Spirit, enfim, e várias outras coisas. Mas mesmo assim, porra, há jogos publicados com modos história considerado um dos melhores dos jogos de luta e tal. Pô, eu recebo vários elogios, mas eu não sou um artista do nível mundial do Oda. Eu tenho plena certeza disso. Alguns fãs ficam com muita raiva, né, quando a gente fala, o Oda vacilou aqui. Mas eu não tô comparando comigo. Eu tô comparando o Oda com ele mesmo, em outros pontos da história. Às vezes do próprio arco de Elbaf, entende? Então, quais foram os elementos aqui que eu achei que o Oda acelerou, né? Porque eu não acho que é o Oda não sabendo fazer. Eu acho que é o Oda sacrificando coisas por necessidades que estão fora da obra. De saúde, de família, de tempo e de várias outras coisas. Então, sempre quando eu tô criticando, eu vou criticar com muito respeito, tentando entender o malabarismo que o mestre tá fazendo, né? Que é a abordagem que eu gosto de ter com os outros mangakas. Com todos os mangakas, né? Então, vamos lá. Tem gente que tá reclamando do Ratatouille aqui. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com ele em si. Eu acho que em 1182 capítulos, a gente não ter falado ainda sobre a dinâmica de coisas comerem frutas é meio sacana. É meio sacana. Mas você pode só aceitar que é um tipo de incorporação que foda-se. É isso, é One Piece. Eu acho que isso é um argumento fraco, tá? Falar, é One Piece, então foda-se. Eu acho que isso é um argumento muito fraco que mais diminui a obra do que justifica alguma coisa. Antigamente foi dito que o Vegapunk tinha desenvolvido uma forma de fazer isso, né? E o Vegapunk apareceu e a gente não descobriu porra nenhuma disso. A gente ainda pode descobrir porque o Vegapunk está em Elbaf. Então será legal se esse elemento for comentado e eventualmente em algum ponto pra gente finalmente ter um mistério revelado, né, de One Piece. Tá na hora. Existe um elemento de conversa que eu acho relevante, que não é narrativo, é uma coisa mais estética, uma coisa de gosto pessoal, que algumas pessoas vão gostar e outras não, que, lembrando isso, que não é narrativa, tá? Que é o fato de termos One Piece tá virando só Akuma no Mi Zoan. Eu acho que teve muitas pessoas que chegaram a comentar sobre isso, né? Eu acho que tiveram muitas pessoas que comentaram sobre isso. É tudo Zoan mítica, só tem Zoan mítica agora, acabou todas as outras Zoans, é só Zoan mítica. Né? E o outro caso é que as Zoans míticas não estão virando monstros lendários arquetípicos, genéricos, tipo dragão, né? Ou um dragão gigante, um dragão serpentário, um unicórnio, sei lá. Eles estão virando seres específicos, né?
tipo, Nidhogg, Ratatosk, sei que. E para algumas pessoas isso vai ser legal, e para outras pessoas vai parecer que é uma quebra da mitologia interna da obra. Porque eu valorizo muito isso. Em questão de world building, eu sou um cara que gosta de world building, mas eu talvez não seja o mesmo tipo de apreciador de world building da galera que faz teoria de One Piece. Eu gosto muito de ver como a lógica da obra é internamente coesa. Então, por isso que eu gosto muito do Nika, em conceito. Execução a gente pode discutir, mas o conceito do Nika eu gosto muito. Por quê? Porque é uma mitologia própria para o mundo de One Piece. O Nika, os deuses de Skypiea e como isso está sendo construído, eu acho isso interessante. Porque muitas ilhas de One Piece pegam a mitologia do mundo real e botam uma fantasia nela para ela ser a mitologia de uma ilha. E aí eu tava tendo uma discussão com o Tassiano há muito tempo atrás, que ele não gostava que os deuses antigos de Elbaf tinham sido deixados de lado para Nika se tornar a grande referência, a grande coisa, né? Falei, eu gosto, Tassiano, porque para mim Elbaf ia ser só uma ilha viking genérica. Deuses vikings genéricos. Ia ter o seu Odin, ia ter o seu Loki, ia ter seu Baldur, ia ter seu Thor. Mas tendo o negócio de Nika, fica mais icônico. Fica mais One Piece, fica mais um mundo específico de Eiichiro Oda. E isso eu gosto. Vendo Nidhogg, Ratatosk, sei que, entidades específicas, teoricamente, do nosso mundo, eu acho que é uma certa quebra de imersão para mim. E isso, normalmente, vai ser algo totalmente pessoal. Só tô comentando porque tô aqui com vocês, né? Vamos bater um papo. Mas isso aqui não é nada que afete a obra tecnicamente. Mas eu queria saber quem também tem essa sensação e quem não tem. Porque é um detalhe muito específico, né? Mas acho que a gente se apaixona pelas obras ou se desapaixona por elas de acordo com os detalhes, né? É o que torna as coisas especiais. Mas essa parte aqui inicial da luta deles, bacana, né? Informações sendo colocadas pra gente. A quadrinização não tá ruim, tá de boa de ler. Então, aqui a gente tem mais uma pancadariazinha rápida, algumas novidades, né? Os nomes dos golpes novos, que a galera gosta muito, o Imu fazendo alguma coisa diferente, enfim. Mas aqui eu acho que começa um elemento que pode ser debatível de uma forma mais prática, uma parte que o Oda deixou a bola cair. E a gente vira a página e do nada a gente descobre, né? Não é que do nada. O Sanji e o grupo deu porrada no Kirrigan, basicamente, off-screen, e finalizam ele com um golpe on-screen, né? Aí o Kirrigan ganha o poder. Aí ele vai começar a lutar contra a galera, e aí off-screen ele desce o cacete no Sanji. E a gente volta aqui e vê o cacete descido. Mas a regra sempre foi que as frutas eram de coisas que existem no nosso mundo. A fruta do Nika foi a primeira que quebrou a lógica da obra. Não. Vocês podem botar aqui nos comentários se for o caso. Mas não, é uma fruta da Fênix. Fênix é um tipo de ave mitológica, vamos dizer assim, né? Não é como se fosse uma fênix específica. A fruta do mamute, entendeu? Não é a fruta do posto elefantinho, sabe? Na verdade não, o Sanji tava cagado da porrada que Imu deu nele. Imu chega a dar porrada na galera e tal, só que o que acontece aqui que eu tô querendo dizer é, você tem um momento de situação, de acontecimento, que não é, a palavra certa não é luta, de verdade, eu vacilei aqui. Perceba que a história está mostrando uma situação, aí ela volta no passado dessa situação, que teoricamente aconteceu no tempo do capítulo passado, e aí volta pro presente. O que ele tá tentando fazer aqui? Ele tá tentando botar muitos acontecimentos sem a necessidade de desenvolver esses acontecimentos. Porque uma memória pode ser vista, interpretada dentro de um quadrinho como flashes, né? Você não precisa fazer a progressão da situação A para B para C. Você mostra a situação B e pronto. E você deixa uma progressão implícita. Isso é uma técnica muito boa. Fazer isso realmente funciona. Mas o que está por trás disso é essa aceleração que a gente comentou, né? Então, essa parte aqui do Sanji, eu fiquei meio... que pena. Que pena que a história tá diminuindo o nível de interação que esses personagens poderiam ter para eles de fato se conectarem dentro da trama
para resultar em uma situação mais emocionalmente carregada no futuro. Aqui é como se ele estivesse usando um truque para isso, entendeu? Olha só como eles brigaram e hahaha, eles falaram mal, e o Sanji chutou ele, mas depois o bicho chutou o Sanji, hahaha. Mas não, a gente não teve a progressão. Perceba que o chute do Sanji, a gente só viu o final. No momento que eles ficam putos e chuta o Killingham e derrota o Killingham em uma página. Não tem... Existem algumas ceninhas aqui e tal, mas a gente tá falando de uma boa execução, O que eu quis dizer é que as frutas são de conceitos que nós conhecemos do nosso mundo, seja ele real ou não. Nika foi a única fruta que o Oda inventou. Não, também não, né? Porque, se eu não me engano, o Nika Nika Joy Boy vai ser um elemento das Filipinas ou de Singapura que ele se inspirou, né? Que é igualzinho. Então também existiria no nosso mundo, teoricamente. Mas o ponto não é isso. O ponto não é isso. Tô falando de nomes específicos. Tipo, eu vou ter a fruta do George Washington. Entendeu? Fruta humano modelo George Washington. Fruta humano modelo Napoleão. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, aqui o que o Oda tá fazendo é tentando usar essas técnicas para acelerar a criação de antagonismo desses personagens. Funciona? Funciona. Mas ela não vai carregar o mesmo nível de proficiência que o Oda usou em outros momentos da história, para que o Sanji tivesse um antagonismo com um personagem específico que gerasse um resultado emocional forte. Talvez o Oda não queira um resultado emocional forte, e ele vai compensar isso de outras formas. Mas, para quem gosta de analisar a história tecnicamente, pode perder impacto. E aí, será que ele vai conseguir compensar? E aí é um malabarismo constante, né? Você, iniciante, tome cuidado na hora de fazer isso. Então, aqui eu achei legal nesse mistériozinho do Bíblo. Ele já tinha sido apresentado como algo estranho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Será que a gente vai voltar com o cara da queimadura? Será que o cara da queimadura já apareceu? Era o Saul? Tem gente que falava que era o Saul. Tem gente que falava que era o Saul. Tem gente que falava que era o outro. Tem gente que falava que não apareceu ainda. Enfim, vamos ver. O Bíblo aí é um mistériozinho legal. A coruja vai ser um D também. Todo mundo é D. E aí, né, a gente vem aqui pro Somers, continuando a situação apresentada na última vez que ele apareceu, né? E essa página aqui, eu acho que foi um momento que me deixou meio chateado quando eu tava lendo. Por quê? Como todo mundo previu, os dedos da Gerd não significaram nada, né? E não só não significaram nada, como serviram para enrolar a página. Porque me diga a necessidade de mostrar os dedos dela aqui e falar que eles vão se curar. Mano, isso pode ficar pro final do arco. Aconteceu... Tá ligado isso aqui? É isso que eu quero que vocês percebam. Tá ligado a cena de interação do Sanji com Killingham para criar um antagonismo entre eles para eles lutarem? Isso tinha que acontecer em primeiro plano. Mas não, acontece no flashback. Aí você vê aqui, pra Gerd tendo os dedos curados pelo Chopper. Isso é algo que poderia ter sido mostrado no flashback no final do arco. Ah não, o Chopper consertou meus dedos. Aí, obrigado. Pra dar espaço, quer dizer, tudo bem que foi um quadro aqui, é pouco espaço, mas é só a intenção. Pra isso aqui respirar e isso aqui ser removido e botar lá. Porque não é só isso aqui, é muitas coisas, né? São muitas coisas. Só que são muitas coisas divididas em vários capítulos. E por que isso tá aqui? É porque o Oda não sabe mais desenhar, contar a história? Não. É porque o Oda sabe exatamente usar as técnicas específicas para enrolar a história e andar com ela ao mesmo tempo. Você anda com ela de modo artificial aqui, e aí você enrola com ela aqui. Porque quando você vai juntando um quadro de enrolação a cada página, no final de 20 páginas, você já tem umas 4 páginas de enrolação. E isso é mais fácil de você organizar, se preparar, planejar. E aí você vai ganhando tempo para os próximos capítulos serem os capítulos especiais, onde eles vão ser o foco, entendeu? Então, eu fiquei meio, poxa, parece que a situação atual de publicação de One Piece está exigindo que o Oda tome decisões que eu sinto que ele não tomaria antigamente. Né?
E aí... Isso aqui, sabe? Vamos ler essa página aqui. Vamos ler essa página, esse quadro aqui. Esse quadro aqui é um quadro de contextualização para mostrar que o Chopper estava fazendo algo, logo ele não é inútil no arco. Porque todo mundo sabe que é mentira. O Chopper foi útil no arco da forma mais Deus Ex Machina possível, dando tapinha nas pessoas e curando elas do demônio. E foi assim que Imu foi vencido, né, nessa parte da história. Mas o que o Chopper está fazendo nesse ponto da história para não ser inútil, né, nesse momento, nesse presente momento? Ele está curando o povo, beleza. Aí você tem basicamente uma página inteira. Uma página inteira? Então nem foi só um quadro, né? Foi uma página inteira. Onde a gente tem o papo aqui dos dedos. E olha só, eles falam, ó, esses cortes foram feitos de forma muito limpa, então os dedos devem se reconectar. Ou seja, Imu é tão bucha, mas tão bucha, que nem o dedo permanentemente ele consegue cortar da Gerd. Aí vai levar meses para se recuperar completamente. Isso aqui é totalmente irrelevante. Todo mundo sabe que tempo em história é totalmente irrelevante. Assim como o Luffy perdeu 20 anos de vida por causa de veneno e Gear Second, nada disso vai ter impacto real na história. Ou seja, é só manipulação emocional barata. Obrigado, Chopper-kun. Que patético da minha parte. Era para eu ser a responsável por tratar todo mundo. Não tinha o que fazer naquela situação. Obrigado, Chopper, por cuidar da minha mãe e de todo mundo também. Isso são só os primeiros socorros. Assim que as coisas se acalmarem, vou cuidar melhor de todos. Gerd, Tasso, os dedos da minha favorita já eram. Isso é um pesadelo? É realmente oficial? Eu ofereceria todos os meus dedos para você com todo prazer. Não, obrigada. Que fria, você continua agindo assim numa situação dessas. Obrigado pela recompensa. Me diga, o que tem de substância nessa cena? O que tem de substância nessa cena? Essa cena é a mesma coisa de quando eles descem e na Ilha dos Peixes aparece uma mega baleia gigante. Aí o Usopp fala, ah, uma baleia, que medo! Aí a Nami fala, uou, uma baleia na corrente! Aí o Zoro fala, ah, uma baleia, será que eu consigo cortar ela? Aí o Sanji fala, Nami Swan, posso cozinhar a baleia pra você? Aí o Brook fala, baleias não usam calcinha, Aí o Frank fala, uma super baleia! Aí o Luffy fala, sugue, baleia! Aí o Chopper fala, ah, uma baleia! O que tem de substância nessa cena? Nada. É só enrolação. Todos os parâmetros que a gente usou. A gente consegue entender a ferramenta e o motivo dela, mas, infelizmente, prejudica. É sempre esse mesmo exemplo porque é muito fácil de ilustrar, né? Fala Daniel Fernandes, valeu pela rede, tamo junto, tô aqui analisando o capítulo da vez One Piece, falando sobre as técnicas de enrolação que o Eiichiro Oda usa para poder se planejar melhor nos próximos capítulos, mas como isso acaba sacrificando o capítulo que ele tá usando essas técnicas com mais força, né? Então, mano, essa página aqui é uma página que, dentro do mundo ideal, eu tenho certeza que o Oda não faria ela, e ele iria desenvolver isso aqui. Essa cena teria mais uma página extra para desenvolver o relacionamento do Sanji com o Kiringan, para preparar o antagonismo deles na luta do arco. Naruto já virou papagaio, todo mundo sabe, o Oda enrola desde o início da história, e o One Piece nunca foi prejudicado. Ô, Real Memories, cara, eu acho que você deveria ler One Piece de novo, cara. Eu acho que você deveria ler One Piece de novo, porque o Oda não enrola desde o início da história. Se você voltar para ler One Piece, pegar os capítulos, você vai ver como que o Oda, na verdade, dominava muito bem. Por quê, né? Dominava muito bem pelo fato dos editores falarem, se você não fizer direito, vai dar merda. Você vai ter problema com o editor-chefe, que era o Torishima, né? Então, cadê o negócio virando aqui? Long strip, single page. Quero a visão de lado, foi. Você vai ver a diferença de como ele compunha a página. Essa página aqui, de conversa, consegue ter uma composição muito mais interessante do que aquela outra. A mesma coisa dessas aqui. Todas elas são páginas muito mais inteligentes. Mesmo com muito texto. Isso aqui só no primeiro capítulo. E ele vai vendo, conforme os outros capítulos vão passando, o que é muito doido, mostrar que o Oda aqui consegue dominar muito mais a condição de texto sem texto, texto sem texto, quantidade de quadro, de uma forma que os assuntos conversados, mesmo sendo carregados, possuem profundidade e contexto relevante. Diferente disso aqui. Diferente disso aqui. Não tem nada. E aí, se você for para outros capítulos mais à frente, cadê? Vamos pegar aqui o capítulo, sei lá, 14.
Se você for aqui no capítulo 14, cadê? Você vai ver as páginas muito mais limpas, com nenhuma enrolação. Nenhuma enrolação. Isso aqui não vai ser só aqui não. Bharat sem enrolação, Arlong Park sem enrolação, Little Garden sem enrolação. A história não tem enrolação. A enrolação você pode dizer que vai começar mais ou menos ali em certos pontos em Alabasta. É verdade. Só que mesmo assim, era em um nível muito menor. E a recompensa que ele te entregava da enrolação era muito maior. E os quadros de enrolação eram muito mais leves de se ler, muito mais fáceis de se ler. E traziam algum outro tipo de pequeno valor. Mas a partir, principalmente do time skip, esse elemento acaba ficando muito impactante na obra de forma negativa. Né? E não tem como não falar sobre isso quando você está falando de coisa técnica. Você não pode passar pano para a obra e falar, não, essa obra aqui ela é enrolada mesmo, então eu vou sempre ignorar isso na obra. Não, ela permanece prejudicada por isso. Tem que ser repetido. Principalmente porque fã de One Piece gosta de ignorar os problemas de One Piece. Entendeu? Tá vendo? Já tá mentindo. Você analisou esses arcos dizendo que teve enrolação e repetição de vários personagens. Especificamente quando eu comento da ilha do Usopp com o Django explicando o plano, o Kuro reexplicando o plano e depois o Usopp falando do plano. Você tá falando desse ponto específico que tá no meu primeiro vídeo de One Piece. E sim, acontece. Em um ponto. E depois, quando você vê as lutas do arco contra o Kuro, o Capitão Kuro e os gatinhos fur dele, limpas, dinâmicas, rápidas, interessantes. Lutas que têm uma quadrinização superior às lutas atuais. Cara, eu não sei se você tá querendo conversar na moral ou se você é só uma pessoa que quer ser inconveniente porque sim, mas sua obra preferida não é perfeita, cara. Eu acho melhor você aceitar isso, que é mais fácil. Tipo, o Oda está gradativamente aumentando os problemas dele. Nenhum mangaka é perfeito. E por que ele está aumentando os problemas dele? Porque ele está em condições muito complicadas de publicação. Ele está precisando fazer as coisas muito mais rápido para finalizar a história. Tipo, a história está precisando andar mais rápido. Como a história precisa andar mais rápido, ele vai tomar decisões que vão ter sacrifícios mais relevantes. Então você vai ver capítulos incríveis, como o da briga de Imu contra o Nidhogg, foi um dos meus capítulos preferidos de Elbaf. Você vai ter o capítulo do mural, você vai ter vários capítulos do flashback do Shebek, que foram uma sequência de capítulos incríveis, e você vai ter alguns capítulos, tipo meio ali de God Valley, que não vai ter nada. Por quê? Porque é uma decisão consciente. O Oda não é bobo, o Oda não é ruim, o Oda não sabe... não é que ele não sabe desenhar, é muito pelo contrário. Ver o que o cara tá escolhendo sacrificar faz você ver as técnicas por trás de uma forma muito mais profissional, vamos dizer assim. Né? Então você tá vendo ali a magia acontecendo. Você tá vendo ali o que acontece por trás da cortina. Então, o Oda tinha problemas de enrolação em alguns pontos da história, sim. O Oda, principalmente ele vai ter em Impel Down, em Thriller Bark. Eu acho que Thriller Bark é o momento que isso vai, no pré-time skip, se intensificar mais. Que é o que eu falo nos meus vídeos. Os meios de certos arcos de One Piece são muito enrolados. Aí vai ser o quê? Vai ser o Luffy perseguindo o Moriá de uma forma inútil durante parte da história. Sim, vai ter isso, é verdade. Só que o início do arco e o final do arco tendem a ser um ápice muito grande. E as pessoas ignoravam isso. Então o Oda ele conseguia manejar isso de várias formas. Mas eu falava, não, continua aqui, isso aqui foi uma enrolação. Só que não era uma história enrolada. Eram momentos de enrolação. Em capítulos específicos. Era um capítulo voltado para isso. Mas se você voltar no meu vídeo de Ilha dos Homens Peixe, eu falo como o padrão de escrita do Oda teve uma mudança observável de, ao invés de termos alguns capítulos específicos de enrolação, ou uma enrolação pontual aqui e ali, que todo mangá vai ter, o Oda começa a fazer algumas técnicas como essa, que é a mesma da baleia que eu comentei mais cedo, né? Que ele vai usar vários momentos dos próprios capítulos como momentos vazios para ir acumulando tempo para expandir os outros elementos depois. E isso vai gerar alguns capítulos muito fracos, ou sequências de capítulos muito fracos, onde você vai ter 14 páginas, como a gente teve aqui, sendo que
1, 2, 3 páginas podem ser mais fracas, uma página pode ser totalmente inútil, não inútil, né, mas nesse contexto que a gente está falando, né, com menor valor dentre todas as outras páginas, e aí, de 20 páginas, uma ser irrelevante, é uma coisa. De 14 páginas, uma ser irrelevante, é outra coisa. Então, quando você está num nível de discussão alto e técnico, depois de estudar anos e anos e anos e anos e anos sobre o assunto, com editor, com livro, com curso, com outras pessoas do nicho, de praticar, de executar e começar, né, a lidar com isso profissionalmente, você vê os motivos disso acontecer. E é importante falar, porque vai ter fã cabeça dura de One Piece que não vai aceitar que o Oda erra. Que o meme do Oda Deus não é meme pra eles, né? Isso é um negócio complicado na fandom de One Piece. Então, assim, o Oda tem seus problemas de enrolação durante One Piece em geral? Vai ter. Inclusive, o Oda foi rejeitado no início, né, nas 3 vezes iniciais, porque o Oda tinha uma quadrinização muito ruim, em comparação ao que o Shonen Jump queria. E aí foi, com a ajuda do editor dele, o Oda foi colocado em forma, não, você tem que fazer isso. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando liberdade e a dificuldade aumentou, você vai voltando para os hábitos naturais, né? Isso você vai encontrar a síndrome de mesmo rosto em vários mangakas. Por quê? Porque aquilo ali é o rosto otimizado do mangaka. Ele naturalmente tende ao que é o básico para ele. E isso é feito porque tem muita pressão, ele precisa de velocidade, coisas do tipo. É por isso que os rostos de Jujutsu Kaisen vão mudar muito, vai virar todo mundo Gojo, né, que o povo zoa. Em One Piece todo mundo é Nami, né, em Jojo todo mundo tem o mesmo rosto e por aí vai. Porque isso é o processo de desenho otimizado, cada vez mais rápido, né, dos mangakas. Então todo mangaka vai ter isso. Mas não podemos deixar de falar da técnica específica. As pessoas estão aqui na minha live para isso. Quem não gosta de conversar sobre isso, pode ver a live de outros criadores de conteúdo que vão abordar outros temas. O legal do YouTube é isso, que cada um tem o seu nicho específico, né? Mas acho que todo mundo compreende, né, o que está sendo dito aqui. Quem não compreendeu pode voltar o vídeo no YouTube para ver a explicação de novo. E qualquer coisa, botar uma dúvida no YouTube que a gente responde. Mas, continuando. Essa página aqui, né, acaba sendo, infelizmente, uma página vazia. Não por falta de competência do Oda, muito pelo contrário, porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas a gente tem que comentar, faz parte da análise honesta da parada, né? Não vou falar, essa história aqui é horrível em ritmo, então eu nunca vou falar do ritmo dela. Não é assim que funciona, né? Pô, né? Essa história aqui tem um roteiro merda, então eu nunca vou falar do roteiro da história, é um roteiro merda mesmo. Não, a gente vai falar sempre que necessário sobre as características que a história apresenta, positivos ou negativos. Quem chegou agora não viu, a gente fez a primeira parte da live só elogiando o capítulo. A gente falou, quem gostou desse capítulo, provavelmente gostou disso, ó, o world building bacana, isso. Falei, quem não gostou? A gente tá indo nas possibilidades, né? Então, enfim, tem uma certa relação aqui entre eles que você pode dizer que, né, tem um valor momentâneo. Espero que tenha um valor no futuro, né? Apesar de que são personagens que eu não vejo tendo um impacto ainda, né? Até porque eles foram retirados de combate já. Eles tiveram pouca participação relevante na história e já foram retirados. Será que eles vão voltar? É um manejo de atenção complicado de se fazer. Mas, quem sabe? Elbaf não está sendo um arco padrão como os outros. Foi uma coisa que eu falei lá no início de Elbaf. Eu falei, eu acho que Elbaf não vai ser um arco padrão por causa disso. A gente teve, infelizmente, a parte do Lego, que foi feito só para vender brinquedo. Narrativamente debatível, mas se eu também ganhasse $1 bilhão para fazer isso, eu faria. Sem problema nenhum. Mas... E aí a gente tem, né, a ambientação do Zoro, o que não vai ser nenhum problema na história, né? Mostrar onde ele está indo, o porquê que ele está indo e qual que é o envolvimento dele com a situação, né? E a gente vem nessa parte aqui do Killingham, que foi, como eu falei mais cedo, muito interessante, né? Sobre a perspectiva de world building que ele traz e o elemento temático dos Tenryubitos com a chuva, o que foi algo muito legal, eu gostei muito. Eu só senti que, infelizmente, não recebeu o destaque que merecia. Assim como o Nika foi apresentado de uma forma meio súbita na história, a Zaza, eu achei que foi apresentado sem a pompa necessária, né? Porque você tem um tema muito interessante dos Tenryubitos, e eu sinto que em vários capítulos, considerando as partes que a gente teve, né, de enrolação, se tivesse sido usado para começar a aprofundar nesse tema, né, a gente talvez tivesse um momento mais grandioso de revelação. Caraca, pá, as pessoas aqui, os fãs vão ter,
né? Mas aqui a gente tá falando de otimização, tá falando nível autor querendo melhorar. E com certeza, se você perguntar pro Oda o que você faria melhor aqui, ele vai falar uma lista enorme de coisas que ele gostaria de fazer. O primeiro crítico da obra é sempre o próprio autor, né? Principalmente se ele for um bom autor. Eu entendo a crítica que o Narras parece um papagaio, mas entendam que ele tá analisando o mesmo mangá, com a mesma fórmula, né? toda semana. Pois é. É inevitável. Shonen Jump é isso, é fórmula, 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 né? Mas, mesmo com eu parecendo um papagaio, a maior parte das pessoas não compreende. Então eu tenho que repetir mais, até entrar na cabeça. Então, a parte aqui do personagem falando sobre a chuva é um elemento temático, simbólico tão legal que você para e pensa como é que foi organizado a participação dos Cavaleiros de Deus em Elbaf. Não parece que foi algo meio irregular? Os Cavaleiros de Deus em Elbaf chegam botando um terror ali, vão fazer alguma coisa, eles fazem um plano muito doido. Esse plano parece imbatível, mas depois é solucionado com facilidade absurda. Eles são humilhados. Aí volta Aí vem Mu, aí desumilha eles. Eles são desumilhados. E aí a história resolve aprofundar neles. Pô, será que não tinha um espaço pra, em vez de descartar eles tão rápido ali no início, que tipo, a gente tem um descarte deles e muitas cenas onde eles não têm interações relevantes com os Mugiwaras, né? A gente vai ter uns momentos que até as pessoas questionam, né, sobre como eles acabam, como que é a luta. Aqui eu não quero falar da luta em si, porque eu pessoalmente não acho a luta de One Piece tão interessante assim. Eu acho melhor o drama de One Piece, que é uma das coisas que eu mais gosto, é a aventura. Mas será que naqueles momentos que as coisas pareceram acelerar, parar, não era um momento legal pra começar a desenvolver essa questão dos personagens conversando? Por que você diz que Elbaf não é um arco padrão? Pra mim tá bem comum e fórmula padrão One Piece. A diferença é que a ilha não foi bem trabalhada. Não é que a ilha não foi bem trabalhada. A ilha não foi trabalhada, porque essa ilha não foi uma ilha de apresentação de reino, igual as outras foram. Em Dressrosa, você sabe como Dressrosa funciona. Em Whole Cake, você sabe como Whole Cake funciona. Elbaf, mano, é umas vilas aí, foda-se. E o reino celestial ali, o reino do céu, do sol, nem apareceu ainda. Talvez apareça, né? Mas o foco não tá sendo esse. A dinâmica da política da ilha tá diferente. A relação com a princesa da ilha, que é o Loki dessa vez, também é diferente. Até porque o próprio Loki não vai ser a princesa da vez, vai ser um cara. Né? Apesar de ser o arquétipo ali de como o trabalho dos personagens, é a princesa da vez. Mas como que ele vai estar sendo trabalhado é diferente das outras. Né? A dinâmica de exploração da ilha está sendo diferente. Por exemplo, normalmente a gente chega numa ilha e existe o governante tirânico que está prejudicando a ilha. No caso, esse governante tirânico não existe em Elbaf, mas uma força externa aparece em Elbaf para atrapalhar e colocar essa tirania. Entendeu? Então tem vários elementos que estão diferentes. Então, voltando aqui, vamos focar, por favor. Eu vou dar pausa na notificação, para não ficar interrompendo. Depois a gente comenta se vier mais alguma coisa. Então assim, aqui eu vou fazer tô falando uma questão mais de e se, né? E isso é muito complicado de fazer em obra. Mas o que eu tô falando a gente tem um elemento interessante, um elemento foda, um elemento simbólico, um elemento que faz um world building legal, apresentado em um momento com uma divisão de atenção e holofotes que a gente poderia debater, né? Porque no meio da situação de Imu e Nidhogg, você tem a apresentação de fato do Ratatouille aqui, tem a relação deles, o capítulo passado foi pancadaria. No meio de tudo isso, a gente já teve os Cavaleiros de Deus ganhando o power-up deles. A gente tem a descoberta de que debaixo da biblioteca deu tudo certo, e o Bibla é um negócio misterioso. E aí a gente vai ter o negócio da chuva. Junto de uma revelação de world building legal. Isso normalmente
seria separado em um capítulo para cada coisa, né? Um capítulo para cada coisa. Um capítulo para desenvolver esse mistério, finalizar o mistério, preparar coisas do futuro. Aqui foi tudo entregue, um monte de coisa entregue e falar, escolhe seu prato. Escolhe seu prato, pá, né? Ele não te deu... Foi ali um rodízio aqui. Claro, você, como fã, provavelmente vai ter uma coisa que você gosta muito. E aí vai ser legal. Pô, adorei essa parte, como a gente comentou mais cedo. Mas se cada uma dessas coisas fosse separada no seu respectivo capítulo, a gente teria mesmo elementos muito mais próximos das grandes revelações que a galera é apaixonada no pré-time skip, que é onde esse padrão ocorria com mais frequência. Então, eu senti que essa parte ficou muito atolada. Ficou tipo, tudo muito atolado. Juntou chocolate com feijão, com linguiça, entendeu? Com arroz, com feijão, com miojo, com sorvete. Pô, essas coisas, né? Tudo misturado assim dá problema. Te dá dor de barriga, pô. Açaí com peixe. Juntou tudo aqui, juntou tudo. Então, eu sinto que isso aqui, né? O problema não é a ideia, o problema não é a situação. O problema é não ter espaço para respirar, né? Só que como as pessoas muitas vezes já vão estar anestesiadas por só lerem One Piece muitas das vezes, é o que tem. É isso aí. Mas quando, por exemplo, eu tô relendo Vagabond. Depois de 20 anos, tô relendo Vagabond. Eu não consigo parar. Eu pego um volume, se eu leio uma página, eu leio até a última página do volume. É uma experiência muito específica e diferente. Aí você vai ler outras coisas. Você vai ler A Ono Exorcist. Você vai ler um Blade of the Immortal. Você vai ler um Lobo Solitário. Você vai ler um Gash Bell. Você vai ler um Shonshu. Você vai ler o quê? Porra. Você começa a ver outras dinâmicas e outros usos da história que você fica, porra. Legal isso aí. E aí quando você volta pra One Piece, você fala, cara, você bate uma parede, você fala, putz, caraca, né? O Oda tava numa situação difícil. E aí vira uma tristeza pra gente que é fã, né? Tipo, podia ser... no mundo ideal, o Oda teria seus 20 e poucos anos ainda. Mas a idade chega, pô. Depois que o Toriyama morreu, o Oda falou, mano, preciso terminar essa porra. Se botou em uma situação difícil, né? Mas enfim. Aqui eu acho que as coisas ficaram muito atoladas, né? Nesse sentido. Muitas informações disputando. Porque aqui ele já fala a chuva, o Nika, o clã dos D, ao mesmo tempo que você pode usar isso para várias coisas legais de world building, para finalmente responder ou começar a preencher partes do quebra-cabeça, são informações entregues de forma fria. Talvez isso seja uma forma boa de explicar. Está sendo entregue de forma fria. Não tem um conjunto emocional de situação ou de desenvolvimento do personagem ou de dinâmicas deles que tornem esse momento marcante como algo grandioso. É algo prático. E prático, coisa de praticidade por praticidade, porra. Eu vou ler qualquer coisa, porque a gente lê coisa pra ter um engajamento emocional. Claro, isso é a minha situação. Outras pessoas vão se engajar emocionalmente por outros motivos que a gente já comentou no início do vídeo. A gente já fez a parte dos elogios. Mas é foda, né? Eu elogiei todo mundo, é isso aí. Caralho, Narra sabe demais, só elogio brabo. Aí eu falo, agora vamos falar de alguns probleminhas aqui. Aí cada problema que eu cito, não, pare, mas isso e aquilo, sei que e tal. Aí é foda. Aí ninguém fala, o vídeo do Narrativando é 80% reclamando. Claro, porra, quando eu tô elogiando, ninguém me interrompe, porra. Quando eu vou começar a criticar, ninguém fala, espere um momento. Espere um momento. É foda, né? Na hora que eu tava elogiando, todo mundo tava batendo palma no chat. Né? Aí é rapidinho. Aí ninguém questiona. Não chegou nenhum hater aqui e fala, caralho, Narrativo, você só fala merda, você tá elogiando esse capítulo de bosta. Sei que, justifique isso aqui. Essa porra aqui é uma merda. Você falou do Bíblo, foda-se o Bíblo. Ó que capítulo merda. Ninguém fez isso. Se tivesse chegado gente falando, isso, eu ia comentar, não. Nos capítulos passados, começou a construir que alguma coisa estranha aconteceu na biblioteca. E olha só, o Luffy comentou tal coisa.
E aí os personagens estão fazendo isso. Existia o Bíblo, lá no início, quando começou a pegar fogo, teve um elemento assim. Né? E pá, e sei que. Então você já tinha um gancho que você pode trazer isso para preencher o capítulo e continuar mantendo o assunto quente, para você se interessar. Ninguém veio me questionar para eu ter que explicar isso. Né? Ninguém veio me questionar na hora que eu falei, cadê? Desse início aqui. Por que ninguém veio falar, cara, não, essa luta é uma merda, não serviu pra nada no capítulo. É tipo, tchim, acabou. Falar, pô, não é. O capítulo não se resume a só isso, né? Essas funções não se resumem a só isso. Aqui vai ter o contexto. Inclusive eu falei isso rapidinho, né? Tem o contexto do relacionamento de Imu com os outros, que tá pegando certos padrões de comportamento do Imu e trazendo novamente pra frente na tela. Olha só como ele chama as Akumas no Mi e não a pessoa. O que isso quer dizer? Isso gera um questionamento no leitor sobre a relação desses personagens, né? E a origem das Akumas no Mi, a relação da Akuma no Mi com o Imu, o que é um negócio interessante. Né? E você bota esse valor específico, né, nessa cena de interação deles. Né? E aí aqui a luta também, você vai ter quadros grandes, bacanas, desenhados e nomes de poder, comentei inclusive, nomes de poder novos, que pra galera que é fã também ajuda muito. E, enfim, você vai ter uma ambientação da situação, do que estava acontecendo antes, o drama da vez, e isso aqui vai ficar com um plano de fundo acontecendo pro Oda resgatar no momento correto. Ninguém parou para questionar os elogios. Para criticar, você não critique o meu mangá preferido. Tudo bem, o fã tem que fazer isso mesmo. O fã tem que fazer isso mesmo, mas é foda, mano, é foda. Criticar coisas que os outros gostam é complicado. O povo não sabe que eu critico as coisas que eu gosto. Aí é só pedrada violenta. Eu sou do tipo que quem ama critica. Entendeu? Tu gosta da pessoa, a pessoa, cara, tá doente, obesa, sedentária, faz porra nenhuma, não estuda. Vou ficar falando, ó, meu amiguinho, isso aí não. Falar, ô, seu... não posso falar que é gordofobia, né? Ô, seu vagabundo do caralho, mete o shape, vai estudar nessa porra, arranja emprego, caralho, melhora a saúde. Entendeu? Posso falar, você preso. Motivação com os amigos é assim, pô, é na humilhação. Mas... enfim, a gente volta para esse plot das crianças. Isso aqui vai ser um elemento debatível, né? De quem gosta, quem não gosta. Não dá para determinar com martelo, essas coisas não funcionam assim. Mas... é algo comum, né? Você tipo, resolve uma situação, dá um respiro, parece que tá tudo certo, então algo muito pior acontece. O nome disso é o ciclo de tentativa e falha. Isso aí é batata. O negócio é, como que se administra um bom ciclo de tentativa e falha? Alguns ciclos de tentativa e falha ficam cansativos. Dois que eu posso dar como exemplo, negativos, é o do Aizen, em Bleach, e o do Sukuna em Jujutsu Kaisen. Né? Chega um ponto que o Aizen você fala, não, tá bom, mano, porra, nem a facada do Gin, tá ligado? Nem isso, mano. E Jujutsu Kaisen é o Sukuna ali na batalha final, 1 zilhão de pessoas, e não, é isso aí. O Sukuna, cada um é um voto diferente aqui, ó. Plim, 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 plim. Pô, o Sukuna votou pelo estado do Rio de Janeiro inteiro ali, de tanto voto que ele fez. Então, isso vai levar em consideração vários elementos, né, de tensão, de ritmo, de repetição de dinâmica, de entregas de elementos específicos de personagens que estão aparecendo, que estavam preparados para aparecer ou não, de surpresas, de variação das paradas. Aqui One Piece, questão de variação, tá tendo, com certeza, né? Só que parece que são pontos separados no mapa e não uma linha de acontecimentos. Quer dizer, eles são linhas de acontecimentos, mas a gente tá vendo só pontos separados no momento, que é o que eu falei aqui mais na frente, né? Esses momentos não estão sendo desenvolvidos como um acontecimento sequencial. Eles são desenvolvidos como cortes no tempo, e aí você usa alguns flashbacks para fazer um desenvolvimento mais fácil da relação dos personagens, porque você não precisa fazer o caminho do A, B ou C. Você bota o B e o contexto fica implícito. Né? Técnica muito boa, na verdade. Mas a gente está entendendo o que está acontecendo por trás da cortina, né? Qual que é a mágica que o mágico está fazendo. Aí pra muita gente é meio chato isso, né? Acho que perde o brilho e tal, mas eu pessoalmente acho que esse é o brilho, né? Você fica, caralho, como que esse maluco faz isso? Mas quando o capítulo não é tão forte assim, é meio tipo, porra. Mas é aquilo, né? Cada um escolhe seu veneno.
Mas, então assim, essa volta aqui deles pra continuar o plano das crianças é o que eu sinto que é isso. Eu tô vendo os pontos no gráfico, mas a linha que conecta esses pontos no gráfico não tá tão clara assim. Você tá inferindo a linha dos acontecimentos, mas você não viu esses acontecimentos nos pormenores, né? Tá tipo, ó, grandes batidas. E isso aí é questão de ritmo, né? Novamente, não é que o Oda não sabe. É a situação que ele se encontra de publicação. E isso não tem o que fazer. E esse vai ser um elemento que a gente vai comentar em todo santo vídeo analisando capítulo. Quando isso acontecer, né? Vulgo quase todo capítulo. Porque é isso que eu analiso, porra. Então quem não gosta vai ver teoria, porra. Vai ver teoria. Ai, ai. Mas agora, chegando aqui na página final, né? Finalmente. A gente comentou já sobre a Zaza e o impacto disso na fandom. E que é legal, como que finalmente estão apresentando esses mistérios. Eu não posso dizer em relação a é bom ou ruim isso aqui agora, não dá pra falar, vai depender de muita coisa, né? Do que vai ser feito com isso, a continuação dessa linha de informação, não dá pra bater o martelo. Mas felizmente, né, é um ponto de novidade, é um mistério revelado. Isso aí vai ser um pilar muito importante pra quem gostou do capítulo, como a gente falou mais cedo. Agora, ele vai fazer aqui a preparação dos Somers com o Kirrigan. Lembrando que quando a gente falou, pô, os Cavaleiros de Deus foram muito mal trabalhados, né? Acho que até o Oda concordou a ponto de trazer eles de volta pra tentar fazer alguma coisa mais decente. Então uma lutinha deve ter. Agora, uma coisa que meu amigo falou, que ele tá com medo, é de a gente voltar pra luta de Imu e ter acabado. A luta de Imu com o Loki. E a gente só vê depois o Luffy chegando, aí começa a nova luta, né? Será? Será? Mistério. Eu gostaria de continuar vendo a luta de Loki com o Imu. O Luffy vai ser derrotado off-screen? O Loki não usou a forma híbrida, né? Tá no mistério, tá só na sombra ainda. Seria legal. Mas... ó, vamos trabalhar com o diabo na cabeça aqui. Mente vazia, oficina do diabo. E se... aí é que é a resenha. Análise, efetivamente, né? Acabou. Resenha. A parte mais perigosa do vídeo. A parte do vídeo mais perigosa. Resenha. O Loki é derrotado off-screen. O Luffy aparece. A derrota do Loki vai fazer o que vai criar o laço emocional com o leitor, o leitor, o Luffy e Imu, né? Conectar o ponto da história entre eles. Tipo, olha só, agora o Luffy tem motivo emocional para lutar contra Imu. Mas o Loki não vai ser morto, calma, ele não morreu ainda. Ele vai levantar depois, forma híbrida, ajudar o Luffy, eles vão lutar bonito um junto com o outro, mas aí Imu finalmente vai matar o Loki. E aí sim, a história continua. Será? Não sei. Estamos levantando teorias. Aí vem o Gear 6, né? O Devil Gear. O Gear 666, mano. Já viram essas imagens? É muito engraçado. O Gear 666. Para de dar spoiler. Aí o Luffy desperta o novo Gear, né? One Piece morte na mesma frase, kkkk. Eu gostaria que o Loki morresse. Eu confio em Eiichiro Oda. Loki morrer seria a decisão mais corajosa que o Oda tomou nos últimos anos. Loki, eu já tô falando isso em alguns vídeos, hein? O Loki vai morrer, o Loki vai ser... se eu acertar vai ser muito engraçado. Se eu não acertar, ok, pô, padrão One Piece. Mas se eu acertar, caraca... Arrogância. Ficar arrogante. Mas... vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tá muito em aberto, sabe? Isso é um crédito importante pra esse ponto da história de One Piece, que eu falei nos outros vídeos também, que eu estou me sentindo meio que em Sabaody. Nesse ponto aqui. Eu não sei o que vai acontecer.
Sabaody, eu sabia o que ia acontecer, porque eu já sabia de spoiler. Quando eu li, eu já sabia que tinha post-time skip e tá todo mundo bem. Mas enquanto eu lia Sabaody, a minha mente sabia que não ia dar nada. Mas o meu coração estava agoniado de, meu Deus, vai dar merda. E pra isso, pra mim, Sabaody é um dos melhores arcos de One Piece, porque o Oda me manipulou emocionalmente de todas as formas. Aqui eu tô meio assim. Eu não sei o que vai acontecer. Tem a galera que fala, o Loki não vai morrer, esquece. Talvez, mas eu não sei. Eu adoro ler história que eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Nos outros capítulos, eu te falava, vai acontecer isso. Acontecia. Por quê? Porque a estrutura narrativa tá bem encaminhada para aquilo. Eu falei, olha, não acontecer isso vai ser muito difícil, por causa de X, Y, Z. Então eu acho que vai acontecer A, B e C. Exatamente o mesmo acontecia, seguindo basicamente o que eu falei. Mas nesse ponto aqui, nesse capítulo, não sei. Não sei o que vai acontecer. O Sanji e o Zoro vão lutar. Zoro com o Somers e o Sanji com o Kirigan. Beleza. Vão ganhar. Mas Luffy, Mu e Loki? Não sei. Nesse ponto, qualquer coisa pode rolar. E isso é muito bom. Esse é um mérito que eu comentei em alguns capítulos, mas vale a pena comentar nisso aqui também. Eu esqueci de comentar no início, que é o que vai acontecer depois aqui é imprevisível. Não sei. Então eu fico animado. Esse capítulo em si, pra mim, foi o capítulo... Mas eu ainda estou... O que vai rolar? O capítulo passado, foi da luta, né? O capítulo passado eu tava tipo... Caralho! Eu tava na torcida. Esse aqui eu fiquei tipo... Pô, esfriou. Ok. Vamos ver quando vai esquentar de novo. Não dá pra saber nem qual vai ser a próxima ilha. Não dá pra saber qual vai ser a próxima ilha. Assim, eu enquanto lia, eu nunca sabia exatamente qual vai ser a próxima ilha. A menos que o Oda botasse claramente qual seria a próxima ilha. Tipo, o do Flamengo chega em Punk Hazard, sabe? Pô. A chuva desfriou? Exatamente. Não, Elbaf, porra, chegam gigantes lá, né? Então é dito pela história, mas... Agora eu acho que daqui ao final, eu acho que o final tá mais próximo do que parece. Também acho. Harujin poderia morrer? Poderia. Mas ia ser uma morte meio bucha, né? Assim, ele poderia morrer pra que tire esse personagem inútil da história. Só ocupa a página do Harujin. Coitado, mano. Coitado do Harujin, mano. Mas é verdade, né? Tira ele da história logo. Mas ele morrer, pô, não ia servir muita coisa pra história, né? Ia ser uma morte meio sacana, meio artificial ali, né? O Oda, quando ele mata pra fazer, né, problema. Tipo o Ace. Pra todo mundo reclamar, o Ace foi burro, tira o Oda porque você fez isso. O Loki vai ser burro e todo mundo vai reclamar. Loki vai ser o Ace do post-time skip. Porque o Pedro morreu. O Pedro, o Furry lá, morreu. Morreu se explodindo, um negócio inútil, serviu pra porra nenhuma. É inútil, pô. O Harujin morrer ia ser tipo isso. Mas o Loki, se o Loki morrer, aí é o Ace. Final de One Piece com 500 pontas soltas e os fãs rasgando o cu. Não, calma. Vai ter muita ponta solta, mas, gente, vai ter material secundário. Vai ter novel, vai ter one shot. Tá assistindo Dressrosa, Harujin assolado com um soco, depois cai de bunda pra cima. É muito humilhante. Realmente o Oda só gosta do Loki, foda-se o resto dos gigantes. Pois é, né? O Harujin tinha espaço pra fazer coisa desse arco e... não fez nada, coitado. Mano, o Dory e o Brog fizeram mais que o Harujin. Isso, fazer o quê, né? Eram os capitães. Mas aí a gente perde um dos melhores personagens do post-time skip. Mas assim, eu sou do time que não acha que o Loki vai navegar pra fora de Elbaf, gente. Não vai. É aquele negócio. No final de One Piece vai aparecer todo mundo lá na batalha final, beleza. Mas navegar junto não vai. Yamato só vai aparecer no final. Não vai aparecer aqui. Né? Vou navegar junto, falei com a galera. Mas não, sei que Yamato vai virar Mugiwara. Não vai. Não vai. Aí chegou lá e falou, vou dar um rolê na ilha antes de sair. Falei, porra. Mas...
O Loki não vai sair de Albath. Então é pra morrer. Pra morrer. Pra morrer, mano. Tô fazendo macumba. Vou fazer macumba aqui, mano. Vai morrer. Vai morrer. Mas eu não sei, aqui é coisa de fã, né? Não sei. Não sei dizer. É muito legal. E eu adoro isso. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente dentro da luta de... Estou esperando ser surpreendido. E uma parte legal, né, que eu acho que muitos fãs deixam pra lá, é que assim, eu quero ser surpreendido, né? Mas eu vejo que a galera em rede social acaba gostando ou não do capítulo, dependendo se a teoria de world building deles foi acertada ou não, né? Foi certa ou não. Então, se por exemplo, revelou a parada que a pessoa teorizou que era, porque viu no vídeo, aí todo mundo gosta do capítulo. Mas aí o Oda muda a parada e não é mais aquilo, aí o povo reclama. Ou apresenta no capítulo e não é aquilo. Aí tem aquela frase, né? Não sei quem que falou essa frase, né? Tipo, enche o cu de teoria e depois fica puto. Né? Então, eu topo ser surpreendido. Eu gosto. Odiei porque o Bruno Bandeira errou sobre o Zoro Demônio. Ainda tem tempo, cara. Ainda tem tempo. A única teoria que eu fico com medo, vou ser muito honesto com vocês. A teoria que eu tenho mais medo de One Piece, que me dá arrepio genuíno, é todo mundo da tripulação dos Mugiwaras ganhar uma forma Nika. Todo mundo com cabelo branco, de geleca, com arquinho de Deus, roupinha branca. Essa teoria me dá medo. Eu tenho muito medo dessa teoria. Aí veio a Bonnie Nika, aí você fica tipo... Ih! Aí a Bonnie vai usar o poder dela pra transformar as outras pessoas... Ah, não! Mano, eu tenho medo genuíno. Mas eu nem tô falando porque é o que acontece em Naruto. Tô falando porque em One Piece não entra, cara. Pra mim, né? Eu acho que ficaria muito estranho, mas... Falaram que gostaram mais da Zaza do que do Nika. Eu entendo no sentido de... O nível de importância da Zaza para a história é muito menor do que do Nika. Então é mais um mistério que finalmente tem uma solução do que um ponto de trama que vai influenciar diretamente toda a história a partir de agora. Então o Nika ele tem outros parâmetros importantes para ser considerado na hora de ser apresentado. Que o Oda escolheu só... Toma aí o Nika. A Zaza ser colocada na história assim, ó, é mais tolerável mesmo. Apesar de que eu acho que podia ter vindo num capítulo onde ela fosse mais o foco. Onde a gente tivesse o desenvolvimento do Kirigan com os outros Cavaleiros de Deus que resultasse aqui. E não dividisse a atenção com tantos outros elementos. Mas aí você também, novamente, isso aí é coisa de tempo e vai ter estilo de escrita também, né? O pior que eu tô falando isso, mas teve uns trabalhos que eu tive que fazer que eu tive que enfiar coisa, dar um jeito de botar. Aí é, né? Hipocrisia. Hipocrisia. Nars, o maior poder dos mares é fazer... O maior poder dos mares é fazer estarem ao seu lado. E o Luffy tem esse poder. Ah, tá. O maior poder de alguém no mar, né? É ter companheiros. Essa teoria do Nika é mais real do que parece. Eu odeio você porque eu não conhecia essa teoria. A gente tem um react dessa teoria. É muito boa. O react. É eu tendo um piripaque no vídeo. Aí eu falo, não, Bruno Bandeira, para de falar merda. Aí no final do vídeo eu tô tipo, meu Deus. Ah, vai acontecer. Socorro. Aqui. Achei. O Bruno Bandeira vai destruir One Piece com essa teoria. É confirmado. É legal que o Bruno bota. Confirmado, rapaziada. Todos terão Gear 5. Confirmado. É esse vídeo aqui. Tá confirmado, já era. Bruno confirmou.
Quando a Nami é encontrada, tem Zazá, Nami, deusa da chuva, confirmado. Narras, acha que os deuses de One Piece podem ter criado um mundo com ritmo de música semelhante aos Ainur dos Seus Anéis? Não sei. Pode ser. Depende de quem... Depende de quem tá perguntando. Depende do que você quiser, mano. Depende do que você quiser. Não sou teorista de One Piece nesse nível, não. Vamos ver aqui, One Piece tá impossível de... Nada, eu play de novo. Mas o nego tá falando, voltando pra One Piece, né? As pessoas estão falando. One Piece com vários deuses. Tá virando Naruto, ficou ruim, não sei o quê. Cara, eu não acho que... qual era a história de pirata e agora tem vários deuses. Eu não acho que isso é um problema. Eu não acho que isso é um problema. Para algumas pessoas é um problema. O tema, ponto. Para mim, não. Para mim, a execução de Nika, principalmente, foi complicada. Zazaki agora... Achei que não teve o holofote legal que poderia ter. Mas a ideia do Oda de trabalhar com deuses dá pra ver em Skype. A ideia, não o planejamento. A intenção. Esses serem coisas físicas no mundo, a partir do momento que Mu é meio que um capeta, né, uma entidade, um deus, é debatível. Eu vi gente botando acho que foi o Dunkel, botou ali o Enel, olha só, o One Piece tem deus desde o início. Mas aí também Dunkel tá sendo canalha, né? Porra, tá sendo canalha pra caramba pra botar o Enel como se fosse a representação de um deus relevante de One Piece. Aí tá sendo canalha. Mas eu acho que o problema é mais o ritmo da história e como isso foi deixado muito pro final do que o tema em si. É tipo, caramba. Pô, gente, realmente, em 1182 capítulos, não tinha espaço pra começar a botar mais migalha dessas coisinhas? Esse é o ponto. Então, pra mim, a minha crítica em relação a isso é essa. Não o tema em si. Eu não ligo de deuses estarem aparecendo em One Piece. Ok? Porém, esse elemento não vai ser um elemento de debate narrativo na maior parte das vezes. Ele vai ser um debate de gosto, um debate estético, um debate da ideia que você tinha de One Piece na sua cabeça. Parte dessa ideia construída pela própria obra, parte dessa ideia construída pelo o que você gosta na obra. Aí você pode fazer argumentos falando, olha só, pra mim esses elementos eram o que eu valorizava mais. Ver isso acaba me incomodando. Tudo bem. Outra coisa é falar, tá ruim por causa disso. Não, calma lá. One Piece não está ruim porque tem deuses. Você pode dizer que One Piece tá complicado em alguns pontos por causa de decisões de escrita tomadas pela necessidade de terminar a obra rápido. Isso pode falar que a parte dos deuses foi apresentada muito tarde e não teve desenvolvimento relevante. Mas não tá ruim por causa dos deuses. O conceito não está estragando a obra, na minha visão. Mas para algumas pessoas, o conceito em si já vai ser traumatizante. Igual muitas pessoas têm trauma de destino, né? Reencarnação, não sei o quê. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Não dá pra falar que a pessoa tá errada porque ela não gosta de algo em questão de gosto pessoal, né, gente? Tem que respeitar o colega. Mas o Ganfal e o Deus da Terra são apresentados em Skype. Pô. Isso aí, ó. A outro canalha, né, os Afs? Caralho. Usar o Ganfal e o conceito abstrato de Deus da Terra de Skype é a mesma coisa que falar que os deuses foram de fato apresentados ali, no Deus da chuva, da floresta, sei o quê. Porra. Aí vocês, porra, se esforçam. Se esforçam a interpretação ao máximo ali. Vai estourar a interpretação. Porra. Aquilo ali é um conceito, né, galera? Não é uma apresentação de personagem, do ponto relevante da trama. É um conceito, é um símbolo, é um tema. E foi apresentado em Skype e fora alguns pouquíssimos elementos simbólicos que aparecem em outros pontos da obra, principalmente das famílias do dedo, sol e tal, o resto ali ficou hibernando até agora. O Nika naquela época era um conceito também, o Oda não tinha planejado como seria a execução, mas o Oda tinha a intenção do Nika. Isso o LP me convenceu.
Ele tinha a intenção do Nika, mas o planejamento não tinha. O Nika, durante a história, deve ter mudado várias vezes. Até chegar na forma atual. É muito fácil de ver isso em Impel Down, né? Se ele existisse como é hoje em dia, em Impel Down a gente teria alguma coisa. Caralho, mano, toma no cu, o SOPP tá servindo nem pra apanhar e virar motivação do Luffy. Apanhou só pra sair de cena mesmo. Sobra nada. Vamos lá, até o final do arco a gente tá na esperança. O conflito do Usopp é sua relação com o medo. O vilão aí tem o poder de materializar medo. Mas claro que quem vai lutar com ele é Zoro ou Sanji. Pedrada, viu? Nossa! Ah, não! 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 Eu não tinha percebido isso. Eu estava focado em outras questões. É tipo quando você chega em Wano e percebe que o Sanji nunca se importou com a fome de Wano. Em nenhum momento. O Zoro reclama da fome de Wano e o Sanji não. Aí você fica... Ah! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Morreu o Usopp. Morreu. O que fode é Nika. Não vejo mais o Luffy, não vejo mais desenvolvimento dele. Só Nika, 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 porra, eu leio isso há 20 anos. Quem é Nika jogou aonde? Ô, Nadeco, eu entendo a sua frustração. Eu também acho que Nika tá tendo um foco maior nesses últimos tempos. Intensificou muito. Espero que o Luffy apareça com a sua personalidade e consiga roubar a cena e que o Gear 5 não seja a solução pra tudo, né? Pô, o Luffy teve que quebrar uma parede e ele usou o Gear 5. Pô, aí é sacanagem. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu entendo a sua frustração. Não sei se é uma frustração real, que eu tenho que pegar o arco pra ler o arco, pra falar se de fato isso tá acontecendo ou não. Mas eu entendo o sentimento. Precisamos impedir Vegapunk. Ele possui a fruta que deixamos escapar. A Ito Ito no Mi modelo Einstein. Quem mandou foi o Gorosei, né? Vai. Será que chega nesse ponto? O Vegapunk tem a Hito Hito no Mi modelo Einstein e no final o mundo de One Piece é o nosso mundo? Pós-apocalíptico? Tem essa teoria. Tem essa teoria. Muito medo. Mas enfim, acabou a resenha. Espero que você tenha gostado da análise. Debatemos vários temas aqui. Teve mini tretas. É sempre assim que é vídeo bom, né? Tem treta, poder de discussão. Cara, sou filha da puta. Elogiamos, analisamos, criticamos, resenhamos. Me diz aí nos comentários o que você achou do capítulo, o que você espera no futuro, e aí, Loki vai morrer ou não vai morrer? Próxima luta vai ser enrolação? Loki vai ser solado off-screen ou a gente vai ter a continuação da luta e de fato vai ser a maior luta de todos os tempos, como foi meio que dito nos outros capítulos, né? No anúncio da grande luta. Me diz nos comentários, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que a análise de capítulo não é igual a análise de arco. Isso aqui é muito mais volátil. Só depois, com o arco inteiro, eu vou poder reler ele todo e juntar as pontas de uma forma muito mais coesa, sabendo quais que foram as intenções do autor no final do arco e ver o que conseguiu chegar lá e o que, na minha opinião, não conseguiu chegar lá e por quê, ok? Então, a experiência de ler capítulo semanal é bem diferente de ler o arco inteiro, assim como a própria análise vai ser diferente, ok? Então é isso, valeu, obrigado pela sua view, tamo junto e até mais.